reforma psiquiátrica brasileira, ela é permeada, né, por 3 dimensões simultâneas, dinâmicas e interligadas. Vai ser, no mapa eu coloquei o nome, né, de cada uma das dimensões em amarelo. Então, vocês vão ver que a gente vai começar aqui na teórico-conceitual, tem a jurídico-política, a técnico-assistencial e a sociocultural, tá? E aí eu vou ramificando cada uma delas. Quando a gente está falando do componente teórico-conceitual, o que ela engloba, né? Assim, sempre lembrando que elas são interconectadas, então não é estanque em uma dimensão cada uma das coisas que a gente vai dizer. Ela vai questionar as relações entre os técnicos e os loucos, e também entre loucura e comunidade, né? Esse conceito de periculosidade, que depois eu vou trabalhar um pouquinho melhor aqui na parte jurídico-política, né? O conceito de cura, né? Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo que no texto já estava ali no slide anterior, né? A gripe, né? Como é que a gripe acontece? A gente está ali exposto entre um vírus, ele faz um efeito na gente, a gente tem lá sintomas, nariz entupido, febre, não sei o que tal. Quando o vírus sai, a gente está curado, né? Então, assim, saiu aquilo da gente. Nas questões de saúde mental, essa lógica de cura no sentido de normalidade, ou seja, tem um jeito ideal de ser, existe um jeito certo de você expressar os seus sentimentos, existe um jeito certo de você trabalhar, se relacionar, enfim, né, um jeito certo de viver, ela não cabe na saúde mental, porque a gente vai estar falando de saúde mental nessa perspectiva de atenção psicossocial. A gente não está falando de processos adaptativos, ortopédicos. A gente está falando de produção de vida, né, de qualidade de vida, de perspectivas de vida que são singulares, né? Então, assim, é uma transformação a partir da diferença e não tentando excluir a diferença ou acabar com a diferença, né? Então, por isso, quando a gente fala em cura e vai questionar teórico, né, ou conceitualmente, o que seria cura na loucura, por exemplo, a gente não está falando de uma extinção de sintomas total, né? Assim, o objetivo não é uma adequação daquela pessoa a esse modo de vida que a gente vive. Pelo contrário, a partir dessas diferenças, desse jeitão dessa pessoa, desse modo de se expressar, como que a gente vai agregar e incluir essa pessoa, né? Obviamente que vai questionar o conceito de doença mental, porque ele deriva da psiquiatria clássica, que tinha como método de estudo, de pesquisa, as ciências naturais, né? Então, a gente não está falando só de algo biológico, né? Assim, de alterações biológicas. Questiona também o conceito de saúde mental, né? Por quê? Associado àquele conceito da psiquiatria comunitária preventiva dos Estados Unidos, em que havia um padrão de normalidade para conviver em sociedade. Então, por mais que se usasse os termos saúde mental, prevenção, atenção psicossocial, a racionalidade por trás era uma racionalidade adaptativa. E isso não nos interessa, né? Assim, quando eu digo nós, ao campo da atenção psicossocial, porque a gente não está enquadrando pessoas, né? A gente não está ajustando pessoas à nossa norma, né? Então, o teórico conceitual é o que vai fazer com que a gente possa desconstruir os saberes históricos e hegemônicos sobre a loucura, né? Neste novo modelo, que é o modelo de atenção psicossocial, né? A psiquiatria, então, vai ser uma das ciências que pode lidar com a loucura, né? Não a única, né? E se a gente está trabalhando numa lógica interdisciplinar e transdisciplinar, outros saberes na lógica transdisciplinar também são bem-vindos, né? Os saberes populares, tradicionais, nativos, enfim, né? Não precisa ser só dentro da racionalidade científica, a gente pode agregar outros saberes nessa prática, né?
Nesse novo modelo, né, então, nessa outra racionalidade teórica e conceitual sobre a loucura, o louco, ele passa a ser um sujeito dentro do corpo social, então não mais excluído do corpo social, né? Visto como capaz de ser protagonista da sua vida e alcançar progressivamente níveis de autonomia e de emancipação, ou seja, não ser uma pessoa tutelada, uma pessoa sem direitos, né? Uma pessoa que não conta como pessoa, não é um sujeito, né? Assim, não é um ser objetificado, como acontecia antes, né? E, inclusive, é um cidadão que vai ter tantos direitos, né, como deveres, não, né, não é uma lógica diferente do que seria com uma pessoa que não tem diagnóstico, né. E aí, o que acontece? Nesse novo modelo, a partir dessa racionalidade, depois eu vou falar um pouco mais da questão do cuidado integral, quando eu falar do técnico assistencial, o cuidado integral vai considerar tanto a dimensão psíquica, que pode considerar as bases biológicas, né? Eu acho que também é importante deixar claro isso, ninguém está falando, não tem, né, assim, não é a defesa do curso, deste curso não tem nada biológico, né? Não é disso que eu estou falando assim, não é só biológico, pelo menos, né? E a dimensão social, né? Então, como que essa loucura está no campo social e nas relações significativas dessa pessoa, né, diagnosticada como louca, na sua dimensão social. E aí, é muito interessante, eu acho muito significativo isso aqui, porque a gente vai dizer assim, ó, nesse novo modelo de atenção psicossocial, a gente faz uma transição entre cura, nesse sentido de cura, a gente que eu estava falando de normalização, adequação, né? Para um processo de invenção de vida. Ou seja, a gente precisa de um processo criativo diante das diferenças, diante das novas formas de se viver, né? E o inverso, então, de uma lógica de ortopedia, né? Ortopedia no sentido de engessar essa pessoa, né? De que a única resposta esperada e considerada como sucesso terapêutico é uma resposta dentro dos nossos critérios, né? Para uma proposta de qualidade de vida e dignidade, né? Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava lá no CAPES de Rio do Sul, né? Foi o meu primeiro emprego, assim, como psicóloga, né? E tinha um homem que era acompanhado pelo serviço, que tinha muita dificuldade de aparecer, enfim, diagnóstico, né, assim, diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia. E lá pelas tantas ele fazia um tempo que ele não aparecia, e a gente foi fazer uma visita domiciliar. E aí a gente chegou na casa dele, assim, uma casa super humilde, assim, de madeira, mas assim, com bastante frestas abertas, né? Rio do Sul faz muito frio, chão batido na maior parte da casa, enfim, aí morava ele e a mãe dele, que era idosa. E quando a gente chegou lá, fui eu, a enfermeira e acho que a assistente social, a enfermeira tinha um bom vínculo com ele, ela trabalhava mais tempo no serviço do que a gente. E ela se aproximou, enfim, então, e aí para ela ele pôde contar a partir desse vínculo, né? Contou que ele estava sendo perseguido, que ele estava sendo vigiado, né? Que tinha um chip na cabeça dele, enfim, algumas características que são, né, assim, são descritas como delírios e alucinações. E a grande preocupação foi que como ele não aceitava, não conseguia chegar, né, no CAPS para outras terapêuticas, não tinha recurso, por exemplo, de carro para a gente ir todo dia fazer a assistência dele. A medicação, né, assim, era um recurso muito bom, no caso, disponível, porque ajudava a conter esses sintomas psicóticos, enfim. E a mãe, que era quem administrava a medicação, disse que estava tendo que abrir o comprimido e botar escondido porque ele não aceitava mais, porque ele tinha certeza que ele estava sendo envenenado. E nisso de sentir que estava sendo envenenado, ele não estava mais comendo, né? Assim, a única coisa que ele aceitava era chimarrão, que, né, assim, era uma prática cultural dele. E a gente ficou muito preocupada, né? Porque corria o risco dele desnutrir, ficar mal, enfim, né? Ele já tinha tido internações, foram internações
involuntárias, né, em surtos considerados violentos, então ele foi contido, né, aquelas situações que a gente trabalha para que não chegue, né, assim, na época não estava no serviço ainda, não sei exatamente como é que aconteceu, mas ela contava disso. E aí que eu falo que é a questão do cuidado integral. Por quê? Quando a gente estava fazendo esse acompanhamento dele, uma das coisas que ele falava, né, assim, bom, quem é seu vínculo, né, assim, fora tua mãe, com quem que você se relacionava? E aí ele contou que se relacionava com o líder de um centro espírita da região dele, ali do bairro dele. E aí, ok, a gente foi para casa preocupado com isso, a gente foi de novo, fez uma visita, ele muito resistente, nem a medicação ele aceitava. E aí, qual que foi a nossa estratégia? A gente foi conversar com esse líder do centro espírita. Por quê? A gente falou, bom, se essa é uma pessoa que ele confia, né, com a mãe já estava fragilizado a questão porque ele não aceitava o que ela podia fazer, né, porque também ela era idosa, tinha suas limitações, enfim, e estava ficando numa situação que botava a vida dele em risco, enfim, né. E aí a gente conseguiu, né, que era um cara bastante esclarecido, assim, bastante aberto, né, e a gente combinou com ele uma intervenção conjunta, né? Assim, um retiro espiritual associado à medicação, que era o que a gente podia oferecer na época, porque ele não aceitava conversar com psicólogo, nem grupo, nem atividade da terapia ocupacional, né? Assim, bom, então, de todos os recursos que a gente tem, entraria com a medicação. E aí foi o que a gente fez, né? Então, por que eu gosto de contar essa história, né? Porque é olhar para esse sujeito a partir das suas particularidades, né? Se a gente vai com um olhar só manicomial, o que vai dizer? Não, esse cara está em surto, ele está delirando, ele está colocando a vida dele em risco, então a gente vai vir aqui e a gente vai internar ele na marra, né? Assim, a gente queria evitar que isso acontecesse, e evitamos, né? Assim, ele não foi internado, naquele momento, pelo menos não, né? Assim, depois de um tempo, até que eu saí do serviço, ele não precisou de uma internação. A gente conseguiu fazer um cuidado, né, de uma forma que não fosse violenta, né, tipo, obrigando ele e amarrando ele, mas que preservasse a vida dele, a vida da mãe dele, né, e o mínimo de cuidado dentro da sua realidade, né, assim, não tô falando, nossa, que exemplo, a coisa mais linda do mundo, mas eu tô falando assim, naquela época, foi o que a gente conseguiu fazer, né, assim, pensar e articular dentro das condições de trabalho, da realidade que a gente tinha, para que não fosse uma situação que se agravasse, né? Porque quando a gente está falando de cuidado integral, também uma internação involuntária, agressiva, também não é uma promoção de saúde, né? Assim, ela preserva aquela vida, mas às vezes ela pode romper definitivamente o vínculo com com aquele serviço de saúde, né? Isso também não é bom porque fica totalmente desassistido, né? Aí, gente, a outra dimensão, né, é a dimensão jurídico-política, que vai tratar, né, do âmbito, né, como o nome já diz, eu vou botar aqui para baixo primeiro, jurídico-político. Então, vou começar aqui pelo lado direito. Na psiquiatria tradicional, o louco não tem voz, né, o louco sem voz. Ele é considerado inimputável, ou seja, incapaz de responder por seus atos. Como que acontece? Né? Assim, uma pessoa que tem um diagnóstico, né, ou é feito um diagnóstico psiquiátrico e cometeu um crime, ela é considerada incapaz de responder seus atos. Só que pela psiquiatria tradicional, essa lógica de imprevisibilidade e perigo, ela é entendida como uma natureza. Se é louco, automaticamente, naturalmente, é imprevisível e perigoso, né? Assim, e isso não é verdade, né? Muitas pessoas podem ter diagnósticos associados à questão da saúde mental e elas não são, por natureza, né, assim, automaticamente perigosas, né? E aí, os recursos jurídicos, né, para as pessoas que cometem algum crime e têm o diagnóstico, porque a gente sempre tem que considerar que muitas pessoas que cometem crimes não têm nenhum diagnóstico, né? Então, assim, e elas vão ser julgadas,
vão pagar uma pena, vão ter direito à progressão de pena, vão fazer aquelas saídas temporárias, reinserção, né? E depois de um tempo elas vão ser libertas. A gente não trabalha com prisão perpétua no Brasil. Mas, para os loucos, ela acontece na prática, né? Então, essas pessoas vão... já vou ver sua mensagem, tá? Essas pessoas são encaminhadas, então, para o manicômio judiciário, não vão para o presídio comum, né? E, por sistematicamente, a gente tem uma falha no sistema, né? De poucas avaliações às vezes frágeis, essas pessoas acabam ficando em internações de longa duração ou pela vida toda, né? Então, uma das transformações que se reivindica na questão é essa mudança de concepção e essa transformação jurídica mesmo. E ainda que na psiquiatria tradicional, essa questão do louco sem voz, ele também é considerado incapaz e irresponsável. Então, não necessariamente alguém que cometa um crime, né? Essa concepção, né, assim, que é uma concepção naturalizante, né, assim, como se todo mundo fosse assim, impede as pessoas, muitas vezes, de gerirem seus bens, né, de administrarem suas vidas, passa a ser tutelada pela família e, através da curatela, sofre uma interdição civil. Então, essa pessoa, ela perde os direitos civis dela, de voto, de ter conta em banco, de decidir coisas sobre o seu patrimônio, sobre o seu próprio dinheiro, né? Então, o que acontece? Essa lógica, né, assim, é uma das dimensões que a reforma psiquiátrica batalha para desconstruir, porque essa naturalização associada ao diagnóstico prejudica muitas pessoas, né? E está no senso comum. Tem um texto, gente, que vale muito a pena a leitura, que é da Eliane Brum, que chama Escutem o Louco, né? Ele é um texto que vai muito de acordo com essa lógica de compreensão desse processo de reforma psiquiátrica que eu tenho, né? Assim, não é todo mundo que concorda comigo, acho que é importante saber, né? E é muito interessante, porque ela vai fazer uma investigação, ela é uma jornalista, e ela vai fazer ela começa com uma reportagem e faz um debate a partir da história de um rapaz que empurra uma moça no trilho do metrô em São Paulo, né? E esse rapaz é diagnosticado com esquizofrenia. E aí ela começa a fazer um debate mais amplo e vai falar, por exemplo, o que é loucura? Né? Assim, por que este rapaz vai ficar provavelmente preso para sempre, né? Num manicômio judiciário e, por exemplo, pessoas que brigam e se matam em brigas de torcida, não. Né? Ela dá o relato de um cara que jogou um vaso sanitário de cima de um estádio e matou outra pessoa. Por que o motorista de trânsito, né, assim, que tá ali, vai para cima das pessoas e não sei o quê, comete um crime também, né, às vezes no volante, e isso não é uma loucura que justifique que ele fique internado para sempre. Então é muito interessante esse texto, né, que vai falar disso, né, assim, quando ela fala Escutem o Louco, quando ela entrevista esse rapaz, ou ela lê uma reportagem por ele, não lembro exatamente se ela que entrevistou pessoalmente, ele vai falar de uma certa forma assim, mas estavam atrás de mim, queriam me prejudicar, então eu me defendi, né, assim, ele estava dizendo alguma coisa, né, assim, não foi produzido do nada aquele ato de empurrar a moça no trilho do trem, né, por isso que o nome do texto é Escutem o Louco, né, assim, eles estão falando de algo, mesmo que te pareça incompreensível, é de algo que está se falando, né. Ali na dimensão jurídico-política também, né, a questão do manicômio, né, dessa lógica asilar, ela permite tanto a perda de cidadania como a perda de direitos essenciais, por exemplo, ir e vir, de comunicar-se, de trabalhar, de estudar, de namorar, de gerir seu tempo. Então, vejam, a lógica manicomial, ela cerceia, né? Ela estanca a dignidade de uma pessoa, né? Ofertar esse tipo de assistência para alguém que está em sofrimento psíquico é uma violação de direitos humanos, né? Assim, quando a gente está falando de lógica manicomial, gente, é essa, atravessada por essa lógica jurídico-política, por aquela concepção
teórico conceitual de loucura, né? Então, assim, ela vai acabar sendo muito, muito violenta mesmo, né? E também no campo jurídico, político, a gente vai ter, então, a questão de legislação de saúde mental, que é a nossa Lei 10.216, de 2001, que ficou 12 anos em tramitação e que é a Lei da Reforma Psiquiátrica. Então, essa lei que foi promulgada em 2001 é a lei federal que vai dizer o seguinte: a gente precisa mudar, né? A gente vai mudar o modelo assistencial em saúde. Então, quais são as principais questões, né? Que a atenção tem que ser territorial como prioridade, então a gente não pode mais construir, validar e financiar modelos de atenção no modo hospitalocêntrico, né? A garantia de que a pessoa vai ter acesso ao melhor tratamento, né? Que ela deve ser tratada com humanidade e respeito, a gente tem que estar na lei dito isso, né? O objetivo principal de todas as ações de saúde mental vai ser a reinserção social. Lá na lei também vai dizer, por exemplo, que a pessoa tem direito a todo momento de ser esclarecida sobre a sua situação por um médico, que ela tem direito a se informar sobre a sua condição de saúde, enfim, né, assim, uma série de garantias que ela não pode ser discriminada por nenhum tipo de critério, raça, classe, gênero, idade, enfim, né? Assim, então, é uma lei bem completa nessa parte que vai direcionar os rumos do modelo assistencial no Brasil. Ela é uma lei muito importante, porque a partir dela, o movimento da luta antimanicomial teve mais força para reivindicar, em nível nacional, a construção de uma série de serviços substitutivos, né? E essa lei também regulou as internações psiquiátricas, ou seja, não poderia mais acontecer o que acontecia antes, que eram as internações de longa permanência. Por que acontecia, né? O que a gente está falando de internação de longa permanência? São internações de uma vida, né? Assim, crianças órfãs, mulheres que perderam a virgindade e não casaram, que expressavam a sua sexualidade, homossexuais, divergentes políticos, pessoas pobres abandonadas por suas famílias, enfim, uma série de pessoas, né, que eram largadas como um lixo, né, dentro desses hospitais que se diziam hospitais, mas que na verdade não eram, né. Enfim, assim, nesse livro, gente, tem a ala das crianças aqui. É difícil de ler. Eu, depois que virei mãe, consigo ler com menos facilidade esse tipo de material. Sempre me tocou muito, mas agora eu tô mais sensível à causa. E aí, a regulação dessas internações, né, vão ser a voluntária, em que a pessoa aceita, né, ela identifica, olha, né, não tô bem, tal, e vou fazer essa internação. A involuntária, em que a equipe de saúde julga que ela não está bem e faz essa internação, e a compulsória, que é determinada pelo juiz. Então, o juiz autoriza que a pessoa seja internada, em geral é na marra, né? E é muito interessante. Eu tenho um outro relato da época lá do CAPS, porque tudo no campo da saúde mental, gente, a gente está sempre lidando com dilemas éticos, né? Assim, qual é o nosso limite, qual é o nosso papel. E aí, a gente fazia acompanhamento de um senhor também lá, também diagnosticado com esquizofrenia, que estava numa situação bastante vulnerável, sozinho, né? Morava sozinho. A gente fez uma visita domiciliar para ele e estava, assim, numa situação absurda, né? Assim, um fogão com um monte de panela em cima, todas verdes de mofo, cocô no chão, né? Uma situação assim deplorável, não tinha nenhuma condição de um ser humano viver naquilo ali, e num processo, né, assim, de um delírio, de que ele estava procriando o mundo todo, enfim, né? Uma situação considerada um surto mesmo. E
Como ele tinha sido parcialmente abandonado pela família, ele não conseguia fazer o uso adequado das medicações, né, e frequentar o serviço, enfim, e aí ele já tinha tido, antes de eu trabalhar lá, né, episódios graves, assim, né, de correr risco de se machucar e machucar outras pessoas, quando chegava num limite muito forte, e aí a equipe avaliou, por essa situação de que não tinha ninguém para cuidar dele aos finais de semana, por exemplo, que uma internação poderia beneficiá-lo, e obviamente que era uma internação involuntária, né? Naquele momento ele não conseguia avaliar a gravidade, né? Tanto que ele estava meses naquela casa, daquela forma, e não conseguia identificar que aquilo ali podia fazer mal para ele de diversos aspectos, né? Tanto de higiene, quanto, sei lá, mofo, pulmão, enfim. E aí, qual era o nosso medo? Para fazer uma internação involuntária, né? Ele era um senhor enorme, a gente precisa de uma retaguarda, né, de um outro serviço de saúde, que é o SAMU. E quando é questão de saúde mental, não sei se algum de vocês já precisou fazer uma ligação para o SAMU para questão de saúde mental, vem a polícia junto, porque a lógica associada à periculosidade, à imprevisibilidade, né, o louco é sempre perigoso, aparece nos serviços de saúde mental até hoje. E aí, qual que era o nosso medo? Que virasse uma cena de violência, né? Assim, que ele se negasse e aí aqueles brutamontes da polícia jogassem ele no chão e amarrassem e machucassem ele, enfim, que fosse uma coisa traumática, né? A gente estava tentando fazer uma questão terapêutica e não uma violência contra ele, né? Obviamente. Se é que é possível não ser nem um pouco violento uma internação involuntária, mas que fosse pelo menos minimamente reduzida essa situação. E aí a gente teve uma sorte danada. A gente, antes deles se apresentarem para ele, aparecerem lá, a gente explicou a situação, falou da vulnerabilidade dele no hospital, por que ele estava fazendo esse encaminhamento, explicou a situação. E o cara da polícia foi muito bacana, né? Porque ele estava com um uniforme que era meio camuflado e começou num papo com ele, assim, né? De que eles precisavam. Ele tinha uma coisa que seria considerada tipo um delírio de grandeza, assim, né? De que ele era o pai de todos, que ele estava salvando o mundo, que todas as pessoas do mundo tinham sido fecundadas por sêmen dele, uma coisa nesse sentido, né? E esse cara grudou nesse discurso e falou: olha, a gente tá precisando de você para salvar o mundo, e né? Assim, então usou o que fazia sentido para ele e foi com ele agachado, como se eles estivessem, tipo assim, num campo de guerra, até que eles entraram na ambulância e subiram agachadinhos todas as escadas do hospital até chegar na ala de internação. E aí, enfim, ele fez a internação e depois de um tempo, poucos dias, ele já saiu. Então a gente conseguiu que essa internação não fosse violenta, apesar de ser uma internação involuntária, né? Então, gente, é a partir da Lei 10.216 de 2001 que a gente tem o marco legal, né, assim, o marco jurídico da reforma psiquiátrica brasileira. Alguém está falando? Não, apareceu a tua aqui para mim. Retomando aqui, então, a questão da atenção territorial como prioridade, a gente vai chegar, então, na parte técnico-assistencial, né? Então, vai ter os serviços substitutivos. Reforço que são substitutivos, eles não são alternativos, né? Não é ou o CAPS ou o manicômio, não, é o CAPS no lugar do manicômio. Deixa eu ver aqui. Eu entendi. E aí, gente, aqui a gente chega então na dimensão técnico-assistencial, né? Que vai ser isso que vai ser assim, o que de atividades, o que de serviços, né? Assim, se não tem mais, então, essas internações de longa duração nesses modelos de hospital psiquiátrico, que são considerados os manicômios, como é que vai ser, então? O que a gente vai fazer? Né? E aí que vem muitas inspirações da reforma italiana, né? Então, a gente vai ter ofertas de atividades, né, tanto individuais como grupais de reinserção social, né, baseada na atenção integral, como eu já tinha dito ali anteriormente, como garantia de direitos humanos, né, então a gente tem que estar sempre
alerta isso, né? Assim, não é à toa também que os direitos humanos também surgem, a carta que a gente tem hoje, né, que é 1948, após o período de Segunda Guerra Mundial, né, em que as questões do nazismo começam a ser questionadas, as questões de bioética também são fortalecidas a partir desse período, enfim, né. E uma das questões que é importante, esse é um conceito que é muito importante de se ter, que é o conceito de território, né? O que a gente está falando aqui? Quando a gente está falando de território, a gente não está falando só do espaço geográfico. Por exemplo, o contorno no mapa do que é o meu bairro, né? Por exemplo, como acontecia na psiquiatria de setor, né? Era este bairro, este coisa. Quando a gente está falando de território na atenção psicossocial, a gente está falando de um lugar social, né? Em que tem as vivências das pessoas, as expressões dos signos, da simbologia do que é viver naquele território. Então, vai estar associado às relações comunitárias, né? Com os amigos, com a família, com o trabalho, com o estudo, com o lazer, com a sensação de pertencimento. Então, a noção de território, ela não fica restrita ao desenho do mapa, por exemplo, onde você mora? Eu moro aqui na escola agrícola, então este aqui é o seu território. Às vezes, a gente, nos serviços de saúde mental, quando a gente faz as mini equipes, né, para dividir, olha, você vai ficar responsável por essa parte, você é essa. Às vezes, as divisões, inicialmente, são por território geográfico. A gente vai lá e divide o mapa da cidade. Você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar desses 5 bairros e você desses. Mas na lógica da atenção, ele tem que ser fluido esse território, né? Assim, ele tem que ser de acordo com o que faz sentido para aquela pessoa, né? Então, a territorialidade dela e o serviço de base territorial, ele vai abranger todas essas relações. Então, a gente vai incluir também, por exemplo, os dispositivos comunitários, clubes, associação de moradores, né? Assim, todas essas realidades podem fazer parte do bairro, mesmo que geograficamente atravessou a rua é outro bairro, né? Assim, não é esse o limite, né? E aí, inicialmente, a gente vai ter como serviços substitutivos os primeiros que vão surgindo após a reforma psiquiátrica. Os primeiros vão ser os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. A lei é 10.216, é de 2001. E a portaria 336, que regulamenta os CAPs, ela é de 2002, né? Assim, acho que não chega a dar um ano, não lembro o mês certinho de cada uma delas. Os CAPs, gente, vão ser divididos por número de população, né? Então, o CAPS 1 vai ser de 20 a 70 mil habitantes, o CAPS 2 de 70 a 200 mil habitantes e o CAPS 3 a partir de 200 mil habitantes. E vão ser divididos por públicos, né? Então, por exemplo, vai ter o CAPS Infanto-Juvenil, que vai atender crianças e adolescentes com questões relacionadas à saúde mental. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Isso, o Pomerode só vai ter um porque ele é pequenininho. E às vezes acontece assim, ó, que a gente chama de consórcio de CAPs. Então, uma cidade que tem poucos mil habitantes, né, se não chega a 20 mil, ela vai se juntar, sei lá, aqui tem 15 mil, o vizinho do lado tem 7 mil, o outro não sei o quê, e aí eles fazem um consórcio de CAPs, ou seja, eles montam um CAPs que atende a população daquela região inteira, né, um grande acordo que se faz. O CAPS vai ser, então, infanto-juvenil. Vai ser o CAPS que a gente fala assim, é o genérico, né? Então, vai trabalhar as questões de esquizofrenia, depressões, bipolaridades e um CAPS álcool e drogas, que é específico para a relação, para as problemáticas associadas ao CAPS álcool e drogas, né? Então, dependendo da cidade, ela vai ter 1, 2, 3, 4 CAPs, né? E em modalidades diferentes. Aqui em Blumenau, a gente tem o CAPS 1 infantil, né? O infanto-juvenil. A gente tem o CAPS álcool e drogas, que é 3, né? Então, ele é 24 horas. E a gente tem o CAPS transtornos, né? Assim, gerais, né?
E o CAPS-3, né, assim, que pode ser álcool e drogas, ou o geral, ou inclusive infanto-juvenil, ele vai ter essa modalidade, né? Ele funciona de segunda a sexta, com as atividades de oficinas, atendimentos, consultas, enfim, e até as 18 horas, ou 19 horas, enfim, e no período noturno, sábados, domingos e feriados, com a lógica de hospitalidade, ou seja, as pessoas que estão, não é uma emergência, ai meu Deus, aconteceu uma coisa, eu corro para o CAPS, não é isso. As pessoas que estão em acompanhamento naquele serviço, que estão diante de uma fragilidade psíquica, social ou clínica, que não necessite de uma internação, podem ficar na internação, não precisam de uma internação clínica, podem ficar na hospitalidade noturna e diurna. Então, elas dormem, né, assim, tem leitos lá, e é uma estratégia que faz parte do projeto terapêutico dela, né? Então, a partir dessa lógica, trabalha com o que a gente chama de PTS, que é Projeto Terapêutico Singular, que tem a ver com o projeto de vida daquela pessoa, né? Quais estratégias serão tentadas para que aquela pessoa melhore, baseada no que ela considera melhorar para si, né? Então, não é o que eu acho que ela deveria fazer, é o que para a vida dela faz sentido, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla que não é uma intervenção ortopédica, né? Assim, meu sonho é que essa pessoa virasse artista e vendesse esses quadros e ficasse famosa. Não, né? Assim, é diante da realidade que aquela pessoa quer. E uma das coisas que é interessante de pensar nesse projeto terapêutico singular é que ele não se resume a atividades no CAPS, ou seja, não é agenda. De manhã você vem para o grupo da terapeuta ocupacional, depois você vem para assistente social, depois para o psicólogo, depois para o médico, e amanhã, né, assim, não é uma agenda de atividades, né? As atividades têm que ser vinculadas, né? Os objetivos terapêuticos das atividades têm que estar relacionados com o projeto daquela pessoa. Deixa eu ver. Riu aqui. Então, essa lógica que a gente fala dos CAPs é que é inovadora, né? Por quê? Porque é 1 a 1, né? Assim, e uma das coisas, né? Assim, os CAPs, gente, eles são para as pessoas que têm, na descrição, né? Transtornos mentais severos, persistentes, enfim. Então, quem tem questões de saúde mental menos agudas, menos intensas, né? Elas devem ser tratadas na atenção básica. Acontece que muitas vezes, né, pela configuração da assistência, da atenção básica, acaba não dando conta, né? Então, algumas situações se agravam e vão chegar no CAPS, né? Além dos CAPs, né, que né, foram surgindo aos montes depois da portaria 336, a gente vai ter as residências terapêuticas, que foi aquilo que você tinha perguntado antes, né? Só deixa eu ver o comentário dela aqui. Isso, grave é atenção secundária, exatamente. Então, a atenção primária vão ser os leves, a policlínica vai entrar aqui como ambulatório, né? Então vai ser como médio, o grave vai para CAPS e tem a atenção terciária que vai ser as internações, né? Que daí entra o hospital se precisar, né? E aí, gente, tem aqui isso que eu acho que é uma das lindezas da nossa reforma psiquiátrica brasileira, que vão ser as residências terapêuticas e o programa de volta para casa. Como é que eles funcionam? As residências terapêuticas são destinadas a pessoas que ficaram em internações de longa permanência. Como que lá na legislação eu botei aqui SRT, porque o nome é Serviços Residenciais Terapêuticos, mas a gente fala residências terapêuticas. Como é que ele funciona? A ideia é que pessoas advindas de internações de longa permanência, que vão ser consideradas as com mais de 2 anos, né? Então, a pessoa ficou mais de 2 anos internada numa instituição com características asilares e que, nesse processo de desmonte desses manicômios, né? Que é ali a partir da lei de 2001, né? E a partir da conferência, principalmente em 2001, o Brasil se compromete a
a desmontar os manicômios, né? Assim, a extinguir os manicômios, os leitos em manicômios. Então, essas pessoas que estavam lá há muito tempo internadas iam para onde? Né? Assim, não adianta falar, ó, a gente não tem mais manicômio, abre a porta e se vira. Não é assim que se faz, né? Como é que aconteceu? Então, essas pessoas que estavam lá nesses processos de longas internações, a primeira tentativa era tentar localizar a família de origem, né? Assim, de qual cidade que você é, quem é sua família, não sei o quê. Muitas pessoas não eram encontradas, as famílias. Assim, a maioria, às vezes, não tinha nem documentos, tava lá. Tem gente, assim, a gente tem relatos, pessoas assim, que não sabem nem se o nome que ela é chamada é o nome dela mesma, né? Assim, o nome que foi registrada, né? Se é que foi registrado, né? Eu vi uma situação, gente, uma única na minha vida, que eu nunca tinha visto acontecer, que era uma pessoa que não tinha registro do nome de mãe, né? Assim, é raro isso, né? Assim, o pai a gente sabe que muitas pessoas não têm, mas não tinha mãe. Era um processo que tinha uma parceria com o judiciário, porque aquela pessoa tinha tantas dificuldades, ela não conseguia acessar direito nenhum. Porque, assim, a história era de abandono desde muito pequena, então nunca foi para escola, nunca frequentou nada institucional. E aí chegou na vida adulta, não tinha nada, não tinha nenhum documento, a pessoa não sabia quem era, e aí fizeram um registro, não sei como, a pessoa não tinha o nome da mãe, né? Porque ninguém sabia quem era. E aí, então, como é que funcionam as residências terapêuticas? Para essas pessoas que não foram localizadas as famílias, não tinham um lugar de origem para onde elas pudessem ir, em parceria com os municípios, né? Vem uma verba do Estado e o município, são alugadas ou compradas casas, né? Que pode receber até 8 moradores. E essas pessoas saem do manicômio, né, e vão morar nessas casas. E são casas mesmo, não é clínica, né? É uma casa. Elas vão gerir essa administração dessa casa, obviamente, pelo menos inicialmente, com a ajuda dos técnicos, porque imagina, uma pessoa que foi institucionalizada por 60 anos, né? Assim, há 60 anos, ela é acordada às 5 horas da manhã, é jogada naquele pátio pelada, vai comer 8 horas da manhã um pão com manteiga, depois só ao meio-dia ela vai comer a comida que deram, se ela tiver em fila, depois às 5 horas, ela fica no pátio sem fazer nada, né, com todas aquelas outras pessoas jogadas lá, às 5 da tarde dão outra comida para ela e botam ela na cama para dormir. Então, assim, que grau de autonomia essa pessoa tem para viver uma vida, né, assim, de uma hora para outra? Agora você vai morar nessa casa. A pessoa não tem essa capacidade, obviamente, né? Deixa eu ver aqui. Desumano, exatamente, né? E eram muitas e muitas pessoas, né, gente? Não é 2 ou 3. E aí, então, essas residências têm, então, os técnicos, né? E elas fazem acompanhamento no CAPS da sua região. Então, elas continuam sendo assistidas nas questões de saúde mental e na moradia. E o programa De Volta para Casa, ele é um recurso financeiro, né? Assim, quando ele foi lançado, acho que em 2003, era cerca de 200 e poucos reais, 200 e tanto, e hoje está 412 reais. Então, essas pessoas que nunca puderam trabalhar, nunca puderam se profissionalizar, desenvolver qualquer atividade laboral para se manter, porque vai viver do quê? Bota lá na casa e vive do quê? Né? Assim, é claro que tem uma contrapartida municipal, então, por exemplo, alimentação, essas coisas todas, né? Assim, são garantidas pelo Estado. Mas esse recurso financeiro, ele entra como uma possibilidade de estímulo à autonomia, né? Por exemplo, pensa uma pessoa que não sabe o que gosta de comer, não sabe qual cheiro de shampoo ela gosta, ela não sabe qual sabonete que ela vai escolher, qual tempero que ela quer botar na comida dela, que chinelo que ela vai comprar, né? Então, assim, poder exercer trocas comerciais, né, por escolhas, é também desenvolver autonomia, né? E alguns textos vão dizer que esse valor, ele é quase como uma rescisão, eu não consigo me lembrar o nome da palavra, eu já quis lembrar esse nome no Dia do Saber Solidário, e não, mas é quase como um pedido de desculpas do Estado, né, por ter deixado essa pessoa tantos anos nessa condição, né? Então, assim, ele é reparador também, né? A gente paga quase que fosse uma multa do Estado
para que essa pessoa, uma dívida, né, assim, que o Estado tem com essa pessoa, então ela recebe esse valor, que só é cancelado se ela morrer, ou se acontecer, que não é para acontecer, dela ser internada de novo numa internação de longa permanência, dentro de com características asilares. E isso, uma forma de independência aos poucos, né? Então, é inimaginável, né, gente, pra gente que teve o mínimo de estrutura e temos, né, hoje em dia, vocês sabem, né, assim, um cheirinho de shampoo, qual é o desodorante, a roupa, que roupa que a gente quer colocar, né, assim, poder escolher isso, né? Essas pessoas foram privadas de todas essas escolhas a vida inteira, né? Então, também, poder gerir seu dinheiro é uma forma também de promover cidadania, né, assim, cidadania, né, pensa o que é uma pessoa poder ir na quitanda, né, e falar, eu quero comer morango e eu não quero comer abacaxi, por exemplo, né. E aí, então, ainda na questão da dimensão técnico-assistencial, a gente vai ter, em 2011, a Rede de Atenção Psicossocial, que foi o quê? É uma portaria que articula os serviços da rede. Para quê? Para que as pessoas, para que estimule que esses diversos serviços se integrem para atender as pessoas com questões relacionadas ao álcool e drogas, daí lá da portaria já vai estar transtornos relacionados a álcool, crack e outras drogas, e transtornos mentais em geral, né? Então, essa rede é uma forma de articular esses diversos serviços para que eles conversem entre si e não fique assim, por exemplo, esse aqui não é meu, é muito grave, é do CAPS, né? Daí, não, esse aqui é leve, ele é lá da atenção básica, né? Assim, tipo, esse empurra, assim, não é meu, não é de ninguém. Não, essa pessoa faz parte do SUS, ela é um cidadão e ela vai ser atendida por essa rede. Então, também foi um estímulo, um fôlego, né, para que os serviços se conversassem. Então, não tem um prédio onde acontece a RAPS, né? A RAPS é uma rede, né? Ela acontece como um estímulo de integração para ofertar um cuidado mais integral, garantir que as pessoas não se percam na rede, nos encaminhamentos, te mandei para lá, te mandei para cá, e ninguém sabe onde está a pessoa, que esses serviços sejam mais qualificados, enfim, né, uma série de questões são pautadas na garantia dos direitos humanos, na não discriminação, né, então tudo isso está garantido a partir da rede, né. Deixa eu ver a pergunta dela. Uma forma de independência, eu fico imaginando que horror a fase da menstruação nesses manicômios se já a água era esgoto, fora abuso pessoal, psicológico, maus tratos, estupros, né, assim, é inimaginável, assim, quando a gente vê os vídeos, as fotos e lê os relatos, não dá para acreditar, né, mas, por isso que tem esse curso, tem se repetido, né, assim, algumas dessas situações têm se repetido, e acho que é esse o alerta que a gente tem que sair, né? Assim, aquilo que parecia a ideia da Idade Média, do século XVII, do nazismo, não, tem acontecido em 2020 no Brasil, em outros lugares também, né? A gente tem um texto da América Latina, enfim. Então, gente, quais vão ser os componentes da RAPS? A atenção básica, né? A atenção psicossocial, que vai ser o CAPS, a urgência e emergência, que vai ser SAMU e os hospitais, né? Eu vou pular isso aqui para falar os outros, porque aqui tem uma em vermelhinho, né? Que vocês estão vendo que tem um destaque ali. A atenção hospitalar, né? Que é para internações pontuais. As estratégias de desinstitucionalização, que vão ser os serviços residenciais terapêuticos, que foi aqueles que eu falei ali em cima, e estratégias de reabilitação psicossocial, que vão ser as cooperativas, a associação de usuários, a lógica da economia solidária, que, inclusive, o saber solidário existe por causa disso, né? E um componente da RAPS, né, que surgiu ali em 2011, chama atenção residencial de caráter transitório. E existem 2 serviços descritos lá. São as unidades de acolhimento. O que são as unidades de acolhimento? São locais de moradias transitórios, diferentes dos serviços residenciais terapêuticos, que acolhem por até 6 meses
pessoas em tratamento no CAPS e que precisam desse local de moradia, né? Assim, é uma unidade de saúde, com características de moradia, para reorganizar a vida, ou restabelecer vínculos familiares, ou se organizar de uma forma que ela consiga alugar uma casa, comprar uma casa, ou uma vaga definitiva em abrigo. Lá em São Paulo a gente tem essas coisas, né? Vagas fixas em albergues, enfim. Então, as unidades de acolhimento, elas podem ser infanto-juvenis e de adultos, né? Então, tem poucos desses serviços, assim, não é uma... Eu não conheço muitos, eu sei que acho que uma época tinha, se eu não me engano, tem que confirmar, acho que teve em Joinville, né? Mas na época que eu estava na rede, não tinha ainda, a gente não ouvia falar muito nessas unidades de acolhimento, mas elas são isso, né? São moradias que fazem parte do projeto terapêutico singular, não é todo mundo que vai lá, tem que ter avaliação clínica, psicossocial, para que essa pessoa possa participar desse serviço, e tem um limite de tempo, que são 6 meses. Então, em até 6 meses, dentro do seu projeto terapêutico, em atendimento no CAPS, na atenção básica da sua região, essa pessoa tem tempo para poder se reorganizar, né? Então, ou restabelecer vínculos familiares, ou alugar uma outra casa, ou dividir uma república com alguém, enfim, né? As estratégias que forem necessárias. E aí vocês vão ver só que aqui tem comunidades terapêuticas. Quando a lei da RAP surgiu em 2011, não estava escrito comunidades terapêuticas, estava lá serviço de residencial de caráter transitório. Todo mundo já sabia que era, mas não estava no texto. A partir de 2018, foi denominada comunidade terapêutica, que são o quê? São, vou falar mais delas na semana que vem, mas são, historicamente, instituições religiosas que ofertam um modelo de internação, né, de longa permanência, porque os programas são de 9 meses em geral, para pessoas com uso problemático de álcool e drogas. As comunidades terapêuticas, a gente fala assim, ela entrou pela janela no SUS. Por quê? Quando elas são validadas a partir de 2018, elas começam a receber financiamento público para funcionarem. Então, antes tinham características filantrópicas, ou eram só instituições privadas, só entrava quem pudesse pagar, né, particular. Elas começam a ser oficialmente financiadas pelo Sistema Único de Saúde a partir de 2018, né? Então, guardem essa informação e a gente vai debater mais essas características na semana que vem. Qual que é a grande questão, né? Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, quando surgiu essa questão das comunidades terapêuticas em 2018, fez um relatório desaconselhando a entrada delas na rede de atenção, por uma série de denúncias, né? Eles têm ali as comissões de fiscalização, de histórico de maus tratos, cárcere privado, mortes, estupros, imposições religiosas, impossibilidade de exercício da sexualidade, né, que é o preconceito contra pessoas homossexuais, transexuais, enfim, trabalho forçado, uma série de denúncias praticadas dentro dessas comunidades terapêuticas que hoje são amplamente estimuladas, né? A gente tem aí pessoas à frente dos ministérios e que defendem as comunidades terapêuticas como principal recurso para a questão de álcool e drogas, né? Com um processo significativo de perda de financiamento para os CAPs e hiperfinanciamento para as comunidades terapêuticas. E, né, assim, o que a gente tem visto, que daí é o spoiler da aula que vem, né? A questão da indústria da loucura se transformando, né? Assim, não conseguem, não cabe mais uma pessoa esquizofrênica, né? O louco, reconhecidamente pelo senso comum, essas internações longas, né? E lucrativas. Então, agora, a bola da vez, né? Está sendo a questão de álcool e drogas, inclusive com tentativas de internação de crianças e adolescentes nessas comunidades, né? Então, assim, uma série de denúncias que têm aparecido, e por isso que eu já coloquei ela em outra cor aqui, porque vai ser um destaque da próxima aula, né? E por fim, gente, nas dimensões ainda, né, da transformação
dimensões da reforma psiquiátrica, a gente tem, então, a dimensão sociocultural, que tem relação com transformar o imaginário social em relação aos preconceitos, aos estigmas, né, associados à loucura, né? Então, são práticas através de intervenções culturais, né? O movimento da luta antimanicomial, né, assim, é um movimento que auxilia nessa transformação sociocultural, porque você vê louco debatendo, louco votando, louco argumentando, reivindicando, né? Então, assim, não está mais escondido atrás daqueles muros, né? Essas pessoas existem, elas têm voz, né? As cooperativas de trabalho sem fins terapêuticos, então cooperativas de trabalho mesmo, né? Que são estratégias diferentes da estratégia do capitalismo, né? Em que tem claramente uma distinção entre quem é o dono e quem é o trabalhador, né? As cooperativas todos são sócios, né? E as despesas e os lucros são divididos, né? Assim, igualitariamente. E as decisões também, os perrengues e as coisas boas são decididas coletivamente, e essas pessoas podem produzir, né, assim, estarem dentro do mercado de trabalho a partir de uma outra lógica que é mais inclusiva, né, assim, às vezes essa lógica que a gente tem do mercado de trabalho, o tradicional, né, das 8 às 18, com horário fixo para almoço, não sei o quê, para algumas pessoas, para algumas pessoas não, para muitas, né, assim, ela não funciona, e muitos se adequam a isso, mas a um custo alto, né? Assim, da sua própria saúde mental, da sua perspectiva de vida, enfim, né? E a questão da sociocultural deixa de ser o louco, né? Reconhecida como esse quadrado, é o louco, para poder ter outros papéis sociais. Então, é o meu vizinho, ele é o artista que faz determinado quadro ou determinada poesia, um trabalhador liberal, né? Um pintor, enfim, alguém que possa fazer qualquer tipo de trabalho, é a pessoa que é meu colega na faculdade, né? Então, assim, a pessoa pode exercer, né, assim, a transformação sociocultural, ela faz essa transição entre esse invólucro da loucura permeada pela psicologia, pela medicina, né, assim, pela questão da saúde, para ir para a comunidade, né, assim, as pessoas estão aí, elas circulam e vivem de diversas formas e contribuem socialmente de diversas formas, né, então, o âmbito sociocultural, ele às vezes acaba sendo uma resposta às transformações teórico-conceituais, técnico-assistenciais e jurídico-políticas, mas na minha percepção, é uma das principais estratégias que a gente tem, porque nada como a gente ter uma outra experiência com a loucura, né, diferente daquilo que nos contaram na nossa infância, para poder ressignificar o que a gente vai chamar de louco, o que é esse perigoso que falam, né, o que é essa pessoa que é incapaz, que é cronificada e que não nos serve, né, que precisa ser tutelada, né, assim, nada como a gente poder se relacionar com a diversidade humana para poder desconstruir determinados preconceitos que são culturalmente construídos, né? Então, a questão sociocultural, ela é muito, muito importante. Né? Tanto que aquele livro que é que marcou ali o Bicho de Sete Cabeças, que não consigo me lembrar o nome dele agora, ele é considerado um dos marcos dessa transformação sociocultural, né? Porque é uma produção artística, né? Produz um livro denúncia, né? Biografia denúncia, mas produz um filme, né? Então, assim, para muitas pessoas na época que o filme surgiu, foi uma possibilidade de pensar sobre a loucura, de pensar sobre o tratamento através da arte, né? Depois a Nise, né? Mas assim, o Bicho de Sete Cabeças, ele surge bem ali naquela época que estava borbulhando a questão da reforma psiquiátrica, né? Antes de finalizar essa aula, gostaria de salientar mais uma vez a complexidade da reforma psiquiátrica brasileira e lembrar que ela é um movimento dinâmico e contínuo. Franco Basaglia já nos advertia que a lógica manicomial atravessa todas as instituições e seu combate também passa pela transformação da nossa forma de organização social. Portanto, não é algo exclusivo da área da saúde.